E aí pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao meu canal. Bem, dessa vez eu vos trago umas 7 curiosidades. Alguma vez vocês já se perguntaram, será que já houve algum ataque hacker em alguma das televisões? Por exemplo, estão a assistir a algum canal e do nada a transmissão para e começa um novo evento de algum hacker comunicando alguma coisa. Igual acontece nos filmes, algumas vezes vocês já chegaram a se perguntar, será que já existiu isso? Já aconteceu na vida real? E eu vos trago aqui 7 curiosidades dessas que já existiram, já se passaram cá no mundo, em algumas partes da cidade. Em primeiro lugar, nós temos em Salten. Em novembro de 1977, o já extinto canal de Salten no Reino Unido foi invadido por alguns poucos minutos. As pessoas assistindo à transmissão do canal conseguiam ainda ver o apresentador de um programa do canal, mas não conseguiam ouvi-lo. Sua voz foi substituída por alguém alegando ser um alienígena chamado Vrillon. Durante 6 minutos, Vrillon advertiu os humanos a respeito de seu envolvimento em guerras. Ele ordenou que todas as armas fossem destruídas e ordenou que os humanos vivessem em paz. Enquanto o suposto ET fazia seu discurso, os engenheiros do canal tentavam restabelecer o áudio novamente. O hacker que arquitetou a invasão nunca foi localizado. Em segundo lugar, nós temos o HBO. Em abril de 1986, um hacker invadiu os satélites de transmissão do HBO. Por cerca de 4 minutos e meio, a interferência ocorreu durante a transmissão do filme A Traição do Falcão, em 1985. O hacker chamado Capitão da Meia-Noite substituiu as imagens do filme por uma imagem com os seguintes dizeres: "Boa noite, HBO. Aqui é o Capitão Meia da Meia-Noite. $12, 95 por mês. Sem chance. Hora do filme. Cuidado. Canais de filmes." Investigação posterior descobriu que o hacker se tratava do John McDougall, um engenheiro e vendedor de antenas parabólicas. O negócio de McDougall é de muitos outros vendedores de antenas. Foi afetado por mudanças relacionadas às redes de canais. Por assinatura estadunidense, o hacker foi preso e teve que pagar uma multa de $5.000 devido à invasão. Terceiro lugar, WGNIWTTW. Em 22 de novembro de 1987, um hacker invadiu a transmissão de um canal de Chicago, nos Estados Unidos, chamado WGN. Porém, isso não durou mais do que alguns poucos segundos. Com os engenheiros do canal rapidamente recuperando seu sinal, entretanto, ele não desistiu. Na mesma noite, ele invadiu novamente o canal, insistente. Também o WTTW, também de Chicago. O hacker substituiu a programação do canal por um vídeo de um homem com uma máscara estranha, além de diversas coisas estranhas feitas por ele. Uma mulher também é vista batendo em suas nádegas nuas usando um mata-mosca. O homem ainda teve tempo de fazer uma espécie de publicidade gratuita para a Pepsi, antes do sinal ser recuperado. A sua identidade nunca foi descoberta. Em quarto lugar, canais da Playboy e American Express. Em setembro de 1987, um hacker invadiu as transmissões de 2 canais adultos de TV a cabo, o American Stars e Playboy TV. Por 2 vezes no mesmo dia, ele invadiu o American e uma vez entrou no canal da Playboy. Tudo isso para substituir a programação original dos canais por mensagens religiosas. Descobriu-se mais tarde que o hacker por trás das invasões era Thomas Haney, de 38 anos. Haney havia trabalhado para um canal religioso e utilizou os equipamentos desse canal em suas ações. No entanto, as acusações do crime e contravenções envolvendo o hacker tiveram que ser retiradas por falta de provas. Quinto, Al-Manar. Em 2006, hackers da Força da Defesa de Israel, FDI, invadiram a transmissão do canal Al-Manar, uma estação de televisão por satélite libanesa afiliada ao Hezbollah. Os hackers substituíram a programação original por fotos do líder do Hezbollah, Hassan Nasrallah. As fotos eram acompanhadas pela seguinte legenda: "Seu dia está chegando. Chegando. O hacker posteriormente exibiu algumas fotos de combatentes de Hezbollah mortos, acompanhados de legendas misteriosas que sugeriam que Nasrallah estaria mentindo em relação à guerra do Líbano em 2006. Muitos conflitos entre a FDI e Hezbollah se seguiram após a invasão do canal. Em sexto lugar, temos o The Water Channel. Em abril de 2019, um hacker invadiu The Water Channel dos Estados Unidos. Aparentemente, a intenção do invasor era apenas atrapalhar a programação do canal.
mais do que causar danos de fato. O ataque durou cerca de 1 hora e 39 minutos. O canal posteriormente emitiu uma declaração informando que haviam sofrido um ataque de software malicioso na sua rede. Em sétimo lugar temos KRTV. O canal de TV estadunidense foi invadido em fevereiro de 2013. O canal KRTV, localizado em Montana, teve a sua programação substituída por um aviso de uma invasão zumbi estava ocorrendo na cidade. O hacker, em sua mensagem, alegava que os zumbis haviam saído das suas sepulturas e ocupado boa parte de Montana. Investigações posteriores mostraram que o hacker havia tentado invadir outras estações de televisão, porém sem sucesso. A identidade do mesmo permanece desconhecida Para quem me acompanha até agora, o que achou? Será que já chegaram a pensar que alguns canais televisivos já foram invadidos? Se já chegaram a pensar, comenta aí. Quem já sabia dessa notícia, comenta. Ajuda a crescer o canal, deixa sua joinha, compartilha e vamos aí. Irei deixar aqui os links de algumas transmissões, como conseguir achar. O resto ficam por aí. E falou, até a próxima.